Fala nação, mais um vídeo aqui pra vocês, mais um vídeo de pré-jogo, tá? Agora sobre Grêmio e Flamengo, válido pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, tá? Então tudo que você precisa saber sobre esse confronto, como o Grêmio chega para esse confronto, provável escalação do Grêmio, provável, né, desfalques do Grêmio, né, como o Flamengo chega para essa partida, né, também escalação, desfalques, enfim, tudo que a gente precisa saber sobre os dois, a gente vai estar falando nesse vídeo aqui para vocês chegarem informados para o jogo de hoje. Beleza? Então já chega, se inscreve, deixa o like que ajuda demais nesse começo do canal, né? Tô tentando aí ter uma média de 2 a 3 vídeos por semana no canal, beleza, né? Inicialmente esses vídeos de pré-jogo aí acho que tá com um padrão bem legal. Se vocês tiverem sugestões, feedbacks, deixem aqui nos comentários. E é isso, bora pro vídeo. Bom, acho que antes de tudo, antes de falar dos dois times, eu pensei em colocar a tabela do Brasileirão aqui. A tabela vai mudar, tá? Nesse momento em que eu estou gravando o vídeo, ainda tem acho que uns 5, 6 jogos para acontecerem, né? Antes do jogo do Grêmio e do Flamengo. Então essa tabela provavelmente vai mudar, mas eu vou fazer aqui, né? Vou mostrar para vocês como tá neste momento da gravação. Bom, o Palmeiras vem com 33 pontos, 14 jogos, 10 vitórias, né? O Flamengo vem atrás com 27 pontos, 13 jogos, 8 vitórias, o Fluminense com 26, 14 jogos, São Paulo com 24 pontos, 14 jogos, o Atlético Paranaense com 23 pontos e 14 jogos, aí vem o Bahia, Bragantino, Curitiba, Vitória, Botafogo, enfim. O Grêmio está na 14ª posição, ali brigando ali, né, pela provavelmente uma posição ali para conseguir chegar na Sula, né, ficar ali entre os 11 primeiros. E cara, a minha opinião, assim, ainda tem muita coisa para acontecer no Campeonato Brasileiro ainda, tá? Né? O Flamengo tem um jogo a menos, tá? Do que o líder, que é o Palmeiras. Então, o Flamengo tem sim capacidade de ultrapassar e de conseguir pegar essa liderança, né? O Flamengo, infelizmente, deu esse tropeço gigante, né? Na última rodada foi contra o Vasco, que seriam mais 3 pontos aí. Né? O jogo estava na nossa mão, mas enfim, acontece. Então, assim, o Flamengo é ganhar esse jogo, né? Para ficar com 3 pontos de diferença do Palmeiras. E assim, né, ainda tem 2 jogos contra o Palmeiras ainda, né, nesse mês de maio, se eu não me engano, a gente ainda joga contra o Palmeiras no Maracanã. Então assim, ainda tem 2 jogos contra o Palmeiras, 2 confrontos diretos aí. Então a gente consegue ganhar, né? Tem 6 pontos em disputa com o Palmeiras e 3, né, do jogo a menos do Flamengo. Então assim, né, são 9 pontos em disputa que o Flamengo ainda tem, pensando em pegar essa liderança. A visão do Grêmio já é um pouco diferente, né? O Grêmio precisa vencer para se distanciar ali, né, do final da tabela. O Grêmio ali briga com o Cruzeiro, Santos e Corinthians ali, né? O Grêmio tem 17 pontos, o Cruzeiro 16, o Santos 15, o Corinthians 15, o Mirassol 12, né? O Mirassol fica um pouco para trás, mas o Mirassol também tem um jogo a menos. Então, que é inclusive contra o Flamengo. Então, assim, o Grêmio tem que brigar ali para não ficar, né? Para não brincar, né? Para não ter dar chance pro azar de ficar ali embaixo, né, ficar perto da zona, né? O Internacional ano passado, né, que é o rival do Grêmio, quase não caiu por muito pouco, o Santos também. Então esses times aí tem que ficar atentos para não brigar por esse rebaixamento, mas eu acho que o Grêmio tem time para brigar por uma Sul-Americana e acho que dificilmente o Grêmio vai ser rebaixado. Bom, agora falando do Flamengo, tá, os possíveis desfalques e a provável escalação. Os desfalques que a gente tem ao certo, né, de certeza que não vão para o jogo, é o Alexandre, suspenso pelo 3º amarelo, e o Arrascaeta, né, que vem de uma cirurgia na clavícula, beleza? E os desfalques, que são dúvidas, a gente não tem certeza se vão estar à disposição do técnico Leonardo Jardim, é o Pulgar e o Paquetá, que estão perto do retorno, mas ainda não são, né, não são certeza de que vão estar à disposição do técnico Leonardo Jardim, ainda são dúvida para esse jogo. Beleza? Agora falando da provável escalação do Flamengo, né? A gente começa com Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas na zaga. Um pouco diferente da zaga que o Leonardo Jardim usou na Libertadores. Não sei se vocês conseguiram perceber esse padrão, mas normalmente o Leonardo Jardim usa jogadores diferentes nas competições, ele está fazendo esse revezamento. Tá? Por exemplo, o Pedro praticamente não joga nos jogos da Libertadores, né? Contra os Estudiantes. O Bruno Henrique começou, jogou a maioria, o Bruno Henrique também agora contra o Independiente Medellín também, né? Não teve o jogo, mas o Bruno Henrique também iria começar e provavelmente ficaria a maior parte do tempo. Então, o que eu vejo é que o Emerson Real tem que estar tendo mais oportunidades na Libertadores e o Varela mais oportunidades no Campeonato Brasileiro. Léo Ortiz e Léo Pereira, né? A dupla de zaga padrão. Hoje, eu acho o Léo Ortiz abaixo, já falei isso em outros vídeos, eu manteria o Danilo tranquilamente, tá? Mas eu acho que ele vem com o Léo Ortiz e o Léo Pereira. E Ayrton Lucas. Ayrton Lucas é nesse caso o Alexandre não vai para o jogo, então terá que ser o Ayrton Lucas, que
Eu gosto dele ofensivamente, mas defensivamente para mim ele é muito fraco. Tá? Eu gosto do Ayrton Lucas, o Ayrton Lucas já teve bons momentos no Flamengo, mas hoje eu acho que ele vive altos e baixos, tá? Mas por enquanto é o que nós temos. Aí vem com o meio campo. Eu colocaria o Everton Araújo, né? O Pulgar ainda é dúvida, então vou de Everton Araújo, Jorginho e Carrascal, que foi né, esse meio de campo que o Leonardo Jardim usou na Libertadores, acho que ele vai se manter, tá? Pode ser que ele coloque o Luiz Araújo no lugar do Carrascal, mas eu acho difícil, porque eu acho que o início o trio de ataque que ele vai começar vai ser Plata, Pedro e Samuel Lino. Então, essa é a provável escalação, né, na minha visão, que o Leonardo Jardim poderá utilizar. Então é Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Everton Araújo, Jorginho, Carrascal, Plata, Pedro e Samuel Lino. Para mim é essa a escalação, né? Esse é o meu palpite aí para escalação do Flamengo, né? Eu espero que o Flamengo consiga os 3 pontos com essa escalação. Acho que o Flamengo não terá muitos problemas contra o Grêmio. Agora, para finalizar a parte do Flamengo, né? Como o Flamengo chega para esse jogo? O Flamengo vem de 9 jogos invictos, né? 7 vitórias e 2 empates. Então acho que o Flamengo chega bem para o jogo, chega bem tranquilo para o jogo. Acho que o Grêmio tem uma pressão maior, né? Por estar em casa, por precisar vencer para subir na tabela. Então acho que o Flamengo não tem tanta essa pressão quanto o Grêmio tem. Acho que o Flamengo consegue sim fazer um bom jogo. Não teve o jogo contra o Independente Medellín, então querendo ou não, os jogadores descansaram um pouco mais, né? Não tiveram um jogo, não tiveram esse desgaste físico em campo. Então acho que o Flamengo chega um pouco mais descansado, mais tranquilo e sabendo que tem condições de vencer. O Grêmio, né, vem por um ano de altos e baixos, foi campeão gaúcho, mas assim, ainda não demonstrou um futebol de boa qualidade, né? Tanto que está mais abaixo na tabela. Então acho que o Flamengo chega bem para o jogo, chega tranquilo, né? Não teve o jogo na Colômbia. O Flamengo chega classificado da Libertadores, né? O Flamengo provavelmente vai ganhar aí os 3 pontos da Conmebol, então o Flamengo já chega com 10 pontos, já está classificado na Libertadores, já está encaminhado para as oitavas. Então acho que o Flamengo chega bem para o jogo tranquilo, né? Não chega com tanto desgaste. Então acho que o Flamengo chega bem para o jogo, acho que o Flamengo vai conseguir sim desempenhar um bom futebol lá no Sul. Agora falando do Grêmio, né, o único desfalque que o Grêmio terá para a partida é o Riquelme, que foi expulso na última partida contra o Atlético Paranaense, e o Grêmio terá 2 retornos importantes para essa partida que estavam cumprindo suspensão na última rodada e estão de volta agora à disposição do técnico Luiz Castro, que é o Vieri e o Carlos Vinícius. Para mim, o Carlos Vinícius, né, é um bom retorno para o Grêmio, né, um moleque que vem aí fazendo vários gols, é o artilheiro do Grêmio no ano. Então, acho que o Flamengo tem que ficar de olho com o Carlos Vinícius, né, o batedor de pênalti do Grêmio, né, um moleque que bate bem pênalti. Então, assim, são 2 retornos importantes para o Grêmio. E a partir disso, vem a provável escalação do Grêmio, que é o Everton, Pavão, Gustavo Martins, Vieri, né, como eu mencionei o retorno do Vieri, e Pedro Gabriel. Aí vem Pérez, Nardoni e Gabriel Mack, Enamorado, Amuzu e Carlos Vinícius. Então, acho que para mim, o maior problema do Grêmio aí, né, pensando na visão do Flamengo, é o Carlos Vinícius e o Amuzu. Então, acho que são 2 pontos importantes aí no ataque que a gente tem que ficar de olho. Agora, sobre como o Grêmio chega para a partida. Nos últimos 5 jogos são 3 vitórias e 2 empates. Então é um bom retrospecto. Tá? O Grêmio tem um empate pelo Campeonato Brasileiro, um empate pela Sul-Americana, 2 vitórias pelo Campeonato... Não, perdão. Uma vitória pela Sul-Americana, uma vitória pelo Campeonato Brasileiro e uma vitória da Copa do Brasil. Então o Grêmio vem, né, de altos e baixos aí, porque se você for ver os outros jogos, né, o Grêmio também perdeu para o Cruzeiro de 2-0, empatou com o Inter fora de casa 0-0, empatou com o Remo dentro de casa 0-0, perdeu para o Palmeiras. Então assim, o Grêmio vem de altos e baixos no Campeonato Brasileiro, né, perdeu para o Vasco, enfim, se eu for puxar um pouco mais para trás aqui, então tem algumas derrotas do Grêmio. Mas os jogos mais recentes, né, nos últimos 5 jogos, o Grêmio ganhou 3 e empatou 2, então estão 5 jogos invictos aí. Então assim, o Grêmio vem, né, de altos e baixos para a partida. Eu acho que o Grêmio tem que estar atento, né? O Grêmio vai ter volta de 2 peças importantes. Vem completo para o jogo, né? Acho que perde o Riquelme, mas acredito que não seja um desfalque tão importante. Acho que o retorno do Vieri e do Carlos Vinícius são mais importantes do que o retorno do Riquelme. Então o Flamengo tem que ficar atento com esses retornos e de como o Grêmio, né, precisa demonstrar, principalmente em casa, esse retorno, né? Enfim, precisa demonstrar esse bom futebol para a sua torcida dentro de casa. Então acho que o Flamengo tem que ficar atento com isso. Agora falando, né, vou mostrar brevemente o retrospecto entre as 2 equipes e algumas estatísticas legais que eu achei bem interessante aqui sobre o aproveitamento do Grêmio como mandante e do aproveitamento de visitante do Flamengo, né, nesse caso. Então vamos lá. Nos últimos 5 jogos são 3 vitórias do Flamengo e 2 vitórias do Grêmio. Né, nesse caso lá no Sul, né, então o Grêmio como mandante, o Flamengo tem 3 vitórias e o Grêmio tem 2 vitórias, então o Flamengo tem uma vitória a mais, aí tem um retrospecto melhor do que o Grêmio, né, se for buscar esse retrospecto mais recente.
Agora, mostrando o Grêmio e Flamengo nesse ano, nessa temporada, tá? A probabilidade, não é probabilidade não, perdão, o desempenho e a porcentagem de aproveitamento dos clubes esse ano. Então, assim, o Grêmio como mandante é o quarto melhor mandante do Brasil, tá? Então vem com 74% de aproveitamento, é um bom aproveitamento. Vem com 9 vitórias, 4 empates e apenas uma derrota em casa esse ano, então é um bom aproveitamento. O Grêmio tem uma boa média de gols sofridos, né? Então tem menos de um gol sofrido por jogo como mandante, uma média de 0,57 gols sofridos, é uma boa média. O Grêmio também tem uma boa média de gols a favor, né? Então 1,79, então né, quase 2 gols por partida em casa, é uma boa média de gols também. Então o Grêmio vem com bons números aí como mandante nesse ano. Já o Flamengo, por outro lado, não vem com números tão bons assim como mandante, como visitante, perdão. O Flamengo como visitante é o quinto melhor do Brasil e vem com 53% de aproveitamento. Eu acho que o Flamengo, né, pelo time que tem, né, poderia ter sim um aproveitamento melhor. Nesse caso, o Flamengo tem 8 vitórias, que é um bom número, 3 empates, que é um bom número, mas aí vem 6 derrotas, que eu acho bastante. Então o Flamengo tem aí uma média de 1,6 gols sofridos por jogo como mandante. Então é meio que o Flamengo vai tomar gol como visitante, né? Para mim isso é uma média ruim. No caso do Flamengo, o Flamengo tem 6 jogos sem levar gol, então 35% dos jogos o Flamengo não tomou gol, que é pouco. E jogos sem fazer gol são 4 jogos, 23,5% dos jogos que o Flamengo não fez nenhum gol como visitante. Então as estatísticas do Flamengo tá bem na média ali, né? Ele não é à toa que é o quinto melhor do Brasil, mas acho que poderia ter números melhores, tá? O Flamengo tem 6 derrotas como visitante nesse ano, que eu acho bastante. Acho que o Flamengo pode sim melhorar esses números aí, como o Grêmio, né? Tem bons números aí como mandante. Acho que o Flamengo pode sim melhorar esses números como visitante. Sobre aonde você pode assistir o jogo, horários, datas, enfim. O jogo vai ser hoje, nesse domingo, dia 10, né, dia das mães aí, às 7h30, tá, horário de Brasília, e terá transmissão ao vivo apenas no Premiere, que é o pay-per-view aí da Globo. Beleza? Então, assim, se você não tiver o pay-per-view, não tiver o Premiere, vai ser um pouco difícil de conseguir assistir o jogo, aí vai ter que buscar outros meios aí. E eu acho que uma coisa que a Globo tá fazendo muito esse ano com o Flamengo é colocar os jogos do Flamengo em horários horrorosos. Que no caso esse horário de 7h30. Por que não coloca às 4, que nem foi o jogo contra o Vasco? O Flamengo tá tendo poucos jogos esse ano com bons horários na Globo. Não sei o que está acontecendo. Na minha visão, né, na minha humilde opinião, é a Globo meio que querendo lucrar mais com o pay-per-view dela e fazendo com que os flamenguistas comecem a pagar, né? Que mais flamenguistas comecem a pagar, porque a maioria dos jogos está sendo em horários fora do comum e que só tem transmissão do pay-per-view, que no caso é o Premiere. Mas enfim, a informação é essa. Agora, né, para finalizar o vídeo, é a última etapa do vídeo em que eu dou o meu palpite. Eu tento fazer uma breve leitura aí, dar um chute aqui, dar uma opinião. Tá? Eu acho que o Flamengo vem para ganhar o jogo. Eu acho que o Grêmio vem num ano de muitos altos e baixos. O Grêmio é muito forte na arena, né? Não é à toa que o Grêmio tem um bom aproveitamento como mandante. Mas acho que o Flamengo chega para ganhar o jogo. Tá? Se Deus quiser, o meu palpite, né, será concretizado. Eu acho que o Flamengo ganha o jogo de 2-0. Tá? Pode ser que aconteça um empate de 1-1, pode ser que aconteça, mas o meu palpite é o Flamengo ganhando de 2-0 do Grêmio, que era um ano de altos e baixos, tá? Então, assim, esse é meu palpite, né? De gols. Cara, eu fico meio sem graça de não colocar o Pedro, porque o Pedro vem num ano muito bom, tá? Mas eu vou colocar um gol de pênalti do Jorginho e um gol do Plata, tá? Esses serão os meus palpites aí. Um gol do Jorginho de pênalti e um gol do Plata. 2-0 Mengão e vencendo aí e chegando mais perto ainda nessa disputa aí pela liderança. Bom, agora para finalizar o vídeo, tá? Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham ficado informados aí, né? Tudo que vocês precisam saber, né? De como o Grêmio chega pro jogo, como o Flamengo chega pro jogo. Tá nesse vídeo, né? Algumas métricas aí, a tabela, enfim, contas. Tudo que envolve esse confronto, né, envolve o Campeonato Brasileiro, acho que eu consegui mencionar no vídeo. Então se você gostou, se você chegou até aqui, deixa o seu like, se inscreve no canal que vai ajudar muito. Me segue nas minhas redes sociais, tá? Eu tô tentando fazer live na Kik em todos os jogos do Flamengo. No último jogo não teve jogo, mas eu espero que agora tenha jogo, né, contra o Grêmio, que eu consiga fazer uma live tranquila. Me siga nas redes sociais, principalmente no meu Instagram, tá? Que é a minha rede principal, aí onde eu comunico
tudo, né, sobre o Flamengo e também sobre os meus vídeos, sobre as lives, enfim. Então tudo que vocês precisam saber do Flamengo, né, e sobre as minhas redes sociais, está no meu Instagram, então não esquece de seguir, se inscreve, deixa o like, que ajuda muito. Beleza? Espero que vocês tenham gostado e valeu!